Olá, meu nome é Augusto. Nesse módulo nós vamos falar um pouquinho a respeito de crimes e contravenções penais, atos infracionais e indisciplina. Agora, eu quero começar com uma pergunta. Você sabia que crianças e adolescentes não cometem crimes? É verdade. Eu vou explicar sobre isso aqui. Bom, o que são crimes, para começar? Crimes e contravenções penais. Crimes e contravenções penais são condutas para as quais a lei define uma pena. Por exemplo, o crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si coisa alheia móvel. A pena aplicada pelo Código Penal é de reclusão de 1 a 4 anos. A autoridade competente para processar e julgar crimes, por via de regra, é o juiz da vara criminal. E se você tiver conhecimento a respeito de um crime, você deve comunicar à autoridade policial de imediato. O ato infracional, por sua vez, é quando uma criança ou adolescente tem essa mesma conduta que é considerada crime pela legislação comum. Mas quando ela é praticada por uma criança ou adolescente, não dizemos que ele comete crime. Dizemos que ele cometeu um ato infracional equiparado a um crime. A pena também não é a mesma de reclusão prevista no Código Penal. Na verdade, não é nenhuma pena, é uma medida de proteção específica ou uma medida socioeducativa que é aplicada por via de regra pelo juiz da vara da infância e juventude. Sempre que você tiver conhecimento de um ato infracional equiparado a crime, você deve comunicar à autoridade policial. Por último, resta aqui os casos de disciplina, de indisciplina. Então, ações de indisciplina são comportamentos que, embora não sejam considerados crimes pela legislação penal, eles atrapalham, eles subvertem a ordem de um determinado ambiente. Essa ordem ela pode ter sido criada por meio de regras morais, regras de conduta morais, ou regras de conduta convencionais, que são aquelas que nós combinamos, que é o próprio regulamento do clube, as regras estabelecidas para aquele ambiente, por exemplo, a escola. Essas são regras convencionais. Então, se um desbravador ou um aventureiro tem um ato que não é considerado crime, mas atrapalha a ordem, isso é considerado indisciplina. Quero fazer um pequeno parêntese para dizer que tem alguns comportamentos que são ilegais, mas não são considerados crime. Por exemplo, o bullying. O bullying é um comportamento ilegal, mas não é considerado crime. Então, nesses casos, a gente diz que há um comportamento de indisciplina. Aí vem a questão: quem é a autoridade competente para resolver casos de indisciplina no clube? De acordo com o manual administrativo dos clubes de desbravadores e aventureiros, o líder ele tem a autonomia e a competência necessária para resolver esses casos de indisciplina. Agora, alguns cuidados têm que ser tomados nessas circunstâncias. Os primeiros 2 cuidados que eu gostaria de destacar é a necessidade de rediscutir as regras disciplinares. Então, convidar as crianças e adolescentes para refletir nessas regras, tanto essas regras de conduta moral, quanto essas regras de conduta convencional, que nós conversamos. Rediscutir essas regras ajuda que as crianças e adolescentes participem na formação delas, das regras. E com isso elas vão ajudar no cumprimento. E a segunda medida, o segundo cuidado que eu quero sugerir é que a reação do líder, a reação do diretor ou da diretoria deve ser proporcional ao ato. Então ela precisa ser medida adequadamente. As crianças e os adolescentes são muito sensíveis a reações desproporcionais dos líderes. Então nunca reagir com raiva, nunca reagir com estranheza, para que a medida disciplinar ela tenha como objetivo não afastar, segregar a criança, mas reintegrar ao convívio, às atividades do clube e assim por diante. Agora, eu quero lembrá-lo também que em alguns momentos o clube dispõe de um regimento interno. Os clubes que têm regimento interno, eles têm uma grande vantagem na aplicação de medidas contra a indisciplina. Porque o regimento interno, o regulamento interno, ele deve prever especificamente
quais são os atos, os comportamentos que serão considerados de indisciplina e quais as medidas adequadas para cada um desses comportamentos de acordo com a sua gravidade. Antes de aplicar alguma medida disciplinar, é nossa sugestão também que a família seja convidada a participar desse momento, que os pais sejam comunicados do fato, principalmente quando é reincidente ou principalmente fatos mais graves. Lembrando que toda vez que um ato de indisciplina não for simplesmente indisciplina, mas for um ato infracional equiparado a crime, a autoridade policial precisa ser comunicada. Você tem algumas formas de fazer isso, que é convidando os pais a tomar a iniciativa ou o próprio dirigente tomar a iniciativa, porque essa é uma obrigação legal que pode ser requerida depois do líder ou do dirigente que estiver envolvido naquela circunstância. Finalmente, eu quero reforçar que todas as medidas disciplinares, elas têm que ter como último objetivo reintegrar a criança ou o adolescente no ambiente do clube de desbravadores ou do clube de aventureiros e nunca segregar. Tá legal? No próximo bloco, no próximo módulo, nós vamos falar um pouquinho a respeito de crimes que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um abraço e até lá!